noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Serra. E, gente, a palavra de hoje é gratidão. Gratidão a todos vocês por terem acompanhado o nosso primeiro episódio. Foi uma energia incrível, que eu gostaria até de agradecer aqui ao nosso amigo Popô por ter participado com a gente, né? E agradecer a todo mundo de casa. Muito obrigado a todos aí, as pessoas, pelos compartilhamentos e todo o carinho que a gente tem recebido aqui nesses últimos dias, né, Raquel? Sim, gente, boa noite, pessoal. Como é bom a gente estar aqui de volta com mais uma grande amiga, né, conterrânea nossa, que está aqui com a gente para bater aquele papo gostoso e saudável, daquele jeito que vocês gostam. Gente, a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial para mim, que eu admiro muito. É uma pessoa que cresceu comigo, a gente estudou, a gente foi colegas por muito tempo de escola. E muito obrigado, minha amiga Nailza, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, super agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Quase não deu certo, mas enfim, aqui estamos. Houve alguns trâmites, gente. Aconteceu algumas coisas que a Nailza não pôde ter gravado com a gente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e ele está aqui com a gente para bater um papo muito legal com a gente. Nailza de quê? Nailza Santos Fernandes. Nailza nasceu e foi criada em Serra Dourada? Sim, eu nasci em Serra Dourada, povoado, né? Bom Sucesso, zona rural. Nem no hospital nasci, gente. Eu nasci na roça mesmo. Eu fui criada aqui. Eu me mudei daqui, eu tinha 19 para 20 anos. Terminou o seu ensino médio e foi para a capital? Terminei o ensino médio grávida. Descobri que estava grávida, né? E assim, logo em sequência, bem simultâneo também, já me casei. Tive uma gravidez bem complicada, a intenção era me mudar logo em seguida, mas devido à minha gravidez complicada, fiquei por aqui, né, um tempo, e só depois que meu filho nasceu foi que eu me mudei. Gente, Nailza, ela é uma psicóloga, né, e a gente vai tirar muitas dúvidas aqui com ela, tá bom? Dúvidas muito importantes, que eu, por exemplo, tenho várias e vou fazer para ela. Nailza, por que você escolheu a psicologia para poder... Eu te conheço há muito tempo, né? Eu acho que você sempre teve assim, aquele gosto e aquele dom de cuidar das pessoas. O que te motivou a escolher a psicologia como sua profissão? Eu costumo falar que eu não escolhi a psicologia. A psicologia me escolheu. Então, não tinha outra profissão, na verdade. Era a psicologia desde que eu nem sabia direito o que era a psicologia em si. Logo ali no final do Fundamental 2, para o início do ensino médio. Só que assim, a psicologia era cara, né, para fazer. Aqui não tinha essa questão do estudo da graduação em psicologia. E aí, então, nesse caminho, eu encontrei a pedagogia. Então, eu fui para pedagogia pelo curso, me apaixonei porque eu também tinha feito, na época do ensino médio, né, eu fiz o magistério, e aí eu precisava ganhar dinheiro para poder investir na psicologia. Então, eu fui professora, né, cursei pedagogia, eu sou pedagoga. Nossa, que legal. Fui professora e trabalhava em sala de aula enquanto eu estudava à noite. Trabalhava o dia todo, estudava à noite, e foi assim que eu consegui chegar na psicologia. Mas eu sempre fui encantada pelo comportamento humano, pelo ser humano, pela mente humana, na verdade. E tudo aquilo me fascinava muito, né? Eu queria entender um pouco mais. Eu queria poder oferecer um suporte, eu queria poder oferecer na época a gente chamava de ajuda, para pessoas que muitas vezes elas são deixadas de lado. Hoje a gente tem pessoas aí que são sinônimos de autoajuda, né? Pessoas são escritores, são influentes aí das redes sociais. Quem foi a pessoa que você se inspirou assim para você se tornar uma boa psicóloga? Então, quando eu iniciei, as redes sociais não eram tão fortes como ela é agora. Por exemplo, eu não tinha uma pessoa, por exemplo, das redes sociais famosa, nem Instagram não tinha redes sociais para isso.
Mas eu me lembro de uma vez no Hospital de Salvador e tinha um pessoal que chegava e o médico falava assim, olha, vamos encaminhar para psicóloga? Eu falei, caramba, deve ser alguém muito, muito bacana, né? Porque o médico tá mandando ir pra psicóloga. E aí eu fiquei naquela curiosidade. Aquilo ficou na minha mente, sabe? Então, eu queria ser aquela pessoa para qual os outros encaminhavam no intuito de pode te ajudar, pode resolver de alguma forma. E eu nunca me inspirei, de fato, numa pessoa física, né? Num psicólogo físico. Lógico que depois, hoje eu tenho grandes referências, né, assim, dentro da psicologia, que eu super me inspiro. Mas durante a minha trajetória para falar, foi fulano, foi aquela pessoa que me inspirou, não tenho. Eu me lembro muito dessa situação, ficou marcada na minha mente, e aí eu falei, eu quero ser esse profissional para qual estão encaminhando no intuito de poder oferecer um suporte ali. E hoje, quem é essa pessoa que te influencia, essa pessoa que você admira assim, no mundo da psicologia? Eu até sei que existem grandes pessoas aí, né, que escrevem muito sobre autoajuda. Um exemplo disso é o Augusto Cury. Eu mesmo sou muito fã do Augusto Cury, gosto muito do tipo de conteúdo que ele produz. Então, para você, quem é essa referência hoje? Gosto também, gosto muito, assim, do Augusto Cury, me inspiro bastante, né, já fiz cursos, inclusive, da Fernanda Landeiro, que pra gente, dentro da psicologia, também é uma referência, alguém que luta por trazer a saúde mental para as pessoas, para desmistificar muitas coisas que as pessoas ainda não acreditam, que psicólogo é para doido, psicólogo, por exemplo, não vai trazer as soluções que ela precisa, é só conversa. Então, assim, é alguém que vem muito atuante e hoje, para mim, é uma das referências que eu tenho como profissional que, de fato, leva a psicologia a sério, que é a psicologia que eu acredito, baseada em evidência, inclusive. Nailza, quais são as dificuldades que uma pessoa ansiosa convive no dia a dia? Nossa, muitas dificuldades, né? Então, assim, todas as áreas. A ansiedade, quando ela se torna uma ansiedade patológica, porque até então a ansiedade todos nós temos, é uma emoção. Então, quando ela se torna patológica, ela pode interferir em várias áreas da nossa vida. Na nossa área pessoal, na nossa área profissional, nos relacionamentos que a gente tem, no trabalho. Às vezes situações ou coisas que eram para ser tão simples, para aquela pessoa que é ansiosa, se torna algo tão grandioso, tão difícil. Um momento que era para ser algo ali de lazer, com a família ou alguma coisa, mas para o ansioso se torna algo ali que para ele se torna um monstro muito grande. Eu queria falar com você, é um caso, acho que de mim mesmo, né? Eu acho que todo mundo, nós temos aqueles momentos que a gente está assim meio borocochó, assim como eu falo. Como é que eu faço para me poder gerir minhas emoções negativas? Sim. Quando você traz assim, todo mundo tem aqueles momentos, de fato. E a primeira coisa que a gente precisa é se acolher, tá? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, a gente tem altos e baixos. Tem dias que a gente vai ficar muito para baixo, tem dias que a gente vai estar mais eufórico, tem dias que a nossa ansiedade vai estar um pouco mais aguçada. Então, assim, faz parte. Quando eu percebo, eu tô mais, vou utilizar o termo que você trouxe, né, borocochô, tô mais para baixo, né, tô mais, e a gente fala na psicologia, talvez você esteja com um humor eutímico, né, um humor hipotímico, na verdade, que é um pouco mais rebaixado. O que nós devemos fazer? Se acolher, analisar. Eu tenho uma resposta? Por que eu tô assim? Não, é do nada? Tá, mas vai persistir? É algo que vem persistindo muitos dias? Muito tempo? E a frequência? Com que frequência? Dentro da psicologia a gente trabalha muito com essa questão, frequência e intensidade, tá? Então isso é importante. Ok, acontece bem às vezes, eu percebo que depois eu melhoro, meu humor normaliza ou não. Tá ficando frequente? A cada 3 meses eu percebo que eu estou tendo esses episódios de um pouco mais de humor rebaixado. Ok, será que é sinal de alerta? Será que tem um sintoma aí? Será que tem algo que eu preciso investigar melhor? Como lidar com o cansaço e estresse no dia a dia? Caramba, isso é tão corriqueiro, né? É algo tão comum. E aí seria tão fácil se a gente tivesse uma fórmula mágica para fazer desaparecer. Mas o cansaço,
o estresse, principalmente, eles são, inclusive, porta de entrada para muitas coisas disfuncionais, né? Para muitas questões que não são tão legais e pode, inclusive, virar algo patológico. Mas, por exemplo, é muito importante a gente fazer pausas durante o dia, né? Tem a questão do lazer, identificar esse estresse, ele vem de onde? O que é que está causando o meu estresse? É o trabalho? É o meu marido? É a minha esposa? São os meus filhos? Ok. Depois que eu identifico, o que é que eu posso fazer para melhorar aquela situação? Eu estou precisando fazer pausas maiores durante o dia? Eu estou precisando ter algo para funcionar como uma válvula de escape? Vai ser o quê? Vai ser dançar? Vai ser cantar? Vai ser sair? Vai ser tomar um suco? Então a gente precisa primeiro identificar, como eu já falei. E aí depois a gente precisa criar estratégias para tentar minimizar aquela situação. Lógico que vai ter, né? Não adianta, principalmente nos dias corridos que a gente tem hoje em dia. Então, assim, o cansaço faz parte, o estresse vai fazer parte. Mas o tempo todo a gente está monitorando ali. Tá normal? E o normal, eu vou colocar até o normal entre parênteses, porque na psicologia o nosso conceito de normalidade é bem diferente do que a gente conhece. Mas tá mais do que o comum, do que eu costumo sentir. Então, é mais ou menos por essa linha. Nossa, tem uma coisa, tem uma dúvida que eu tenho e que até que eu acho que atrapalha muito a vida das pessoas. Eu acho que é a procrastinação. Cara, acho você começar uma coisa e não terminar é um sintoma bem claro de procrastinação. Isso vai atrapalhar diversas áreas da sua vida, tanto nos negócios como nos relacionamentos. E tudo que você fizer na vida, o que você fala pra gente sobre procrastinação? Como a pessoa pode tratar melhor isso? Tenho muitos pacientes que chegam com essa demanda. A princípio, Nailza, é procrastinação. Semana passada, inclusive, né, eu estava trabalhando com justamente algumas estratégias de como é que a gente vai vencer essa procrastinação. Porque muitas vezes um comportamento isolado, ele não quer dizer nada. Ou ele pode ser ali a pontinha do iceberg que está sinalizando que tem alguma coisa ali por detrás. Normalmente as pessoas com ansiedade um pouco mais elevada, elas tendem a procrastinar, ou dentro de outros transtornos também pode vir a procrastinar. O que é o ideal? Como é que a gente trabalha dentro da psicologia? E eu costumo fazer muito isso com os pacientes, né? A procrastinação, a gente faz uma espécie de organização da tarefa que você vai realizar. Então, você primeiro pensa qual é a tarefa que você vai fazer. Se a tarefa é grande, o que é que você vai fazer? Você vai diminuir, você vai dividir ela em pequenas tarefas. Então, eu vou fazer primeiro uma parte, vou dar um exemplo, arrumar o quarto. Eu preciso arrumar meu quarto. Ah, não, mas todo dia eu falo, amanhã eu faço. Por quê? Quando você imagina arrumar o quarto, aquilo ali já te gera um cansaço, uma fadiga, e você acaba deixando para o outro dia, e para o outro dia, e nunca chega. Mas quando a gente pensar em arrumar o quarto, ok, eu não vou arrumar o quarto todo de uma vez. Eu posso iniciar, por exemplo, por um lado do meu guarda-roupa. Hoje eu vou fazer só esse lado. Amanhã eu vou fazer só aquele lado. Depois de amanhã eu vou limpar o chão. Depois eu vou organizar alguns itens que eu posso ter por aqui. Sempre depois que você executar a tarefa, você se gratificar de alguma forma. E essa gratificação não precisa necessariamente envolver dinheiro. Poxa, então assim, se deu mérito. Caramba, eu consegui arrumar um lado do meu guarda-roupa. Eu mereço assistir agora um filme jogado ali no sofá. Eu mereço tirar um tempinho pra mim, eu mereço ouvir uma música, eu mereço um docinho. Então, parabéns, é isso aí, você conseguiu. Sabe, se gratificar mesmo, se parabenizar nesse sentido, porque nas próximas vezes isso vai ficar claro pra você, né, que você teve esse momento também de autogratificação e vai ser mais fácil. Mas sempre dividir. É uma tarefa grande, eu vou dividir ela em pequenas tarefas para que eu consiga realizar. Nailza, eu tenho uma pergunta, né? E essa daqui eu acho que serve pra mim. Gente, eu, por exemplo, qual a dica que você me dá pra me desligar mais do celular, principalmente na hora que eu vou dormir? Gente, é muito difícil. Na hora que eu vou dormir, eu tenho que estar com o celular na mão. Então, tipo assim, qual a dica que você dá? Para mim, para que tem essa crise aí também, essa doença, né? Porque é uma doença, né, gente?
Isso é muito sério. Quando a gente fala, né, às vezes pode ser uma coisa simples, mas não é. É algo sério. Por quê? Hoje, as redes sociais, a gente vem até comentando nas redes sociais, a internet está sendo uma das grandes causas, inclusive, da ansiedade patológica, de potencializar os sintomas ansiosos de uma pessoa. E aí você às vezes pega o celular ali para ver a hora. E nessa hora você começa a rolar o feed, caramba, passaram-se 30 minutos, 40 minutos. E você perdeu muita coisa, né? Você passa muito tempo ali, perde a noção do tempo. E o que pode acontecer? Várias coisas vão acontecer daquilo ali, né? Os seus níveis de ansiedade podem aumentar. Você não conseguiu organizar, por exemplo, o seu dia, a sua rotina, né? Então, assim, a gente pode utilizar algumas estratégias para tentar minimizar esse acesso, inclusive. Por quê? Nós tendemos a ficar o tempo todo no automático. Não dá. Então, eu preciso estar me autoanalisando, me gerenciando, me policiando o tempo todo. Com o celular é a mesma coisa. Por exemplo, estabelecer limites. Assim como eu coloco limites para o meu filho, e tem limite sim de tela, né? Por que pra gente não tem? Se nós sabemos que em um determinado momento não vamos conseguir parar aquilo ali. Ok? Então, hoje em dia, o celular, inclusive, ele é uma extensão de nós. É um terceiro braço. Onde você vai, caramba, tem que ter o celular. Onde eu estou, meu celular está aqui, você já bate automaticamente. Se você chega em um local onde você não tem sinal de rede, você não tem Wi-Fi, e aí? Muitas pessoas batem o desespero, né? Inclusive, tem algumas pessoas que chegam até o consultório com essa demanda, com a dificuldade, né? Com essa dependência muito grande de redes sociais, da internet. Mas a gente precisa se policiar quanto a isso. Então, não ficar no automático. Hoje eu vou tirar 30 minutos de manhã, ou vou tirar 1 hora à tarde. À noite, e aí eu vou falar sobre a questão do sono, né? A gente trabalha muito com higiene do sono. A gente recomenda, inclusive, parar o uso de telas no mínimo 30 minutos antes de você ir dormir. Começar a se desconectar mesmo? Ok. E aí você pode falar para si mesmo, ok, Raquel, vamos desconectar, agora não é momento mais de celular. Se precisar, desligar o Wi-Fi, desligar a notificação, deixar o celular em outro cômodo que você não vá ter acesso com facilidade. E igual a gente faz com criança mesmo, sabe? Puxando ali, olha, não, agora vou fazer uma outra coisa, vou me preparar para dormir. Ainda não é o momento, porque se ficar no automático, realmente, você perde o limite. Nós aproveitando essa sua fala aí sobre redes sociais, sobre celular, você acredita que a comparação, tipo, você entra nas redes sociais, você vê alguém postar ali as fotos sobre a sua vida possivelmente perfeita, né? Aí surge aquele sentimento de comparação. Você acha que se comparar ao nível de vida de outras pessoas acaba que trazendo mais ansiedade, depressão, cobrança? Você acha que isso atrapalha a vida das pessoas? Olha, Dani, eu costumo falar assim, gente, eu não acho nada, eu não sei de nada, né? Eu trago muito ciência. Então, assim, o que a ciência diz sobre isso? O que estudos diz sobre isso? O que artigos vêm nos trazendo, né? Que realmente, por quê? Que é um dos fatores que tem impulsionado a ansiedade patológica. Normalmente as pessoas nas redes sociais é um recorte. Tem uma vida perfeita ali, né? Tudo bonitinho. Tudo no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo Sim. As redes sociais é uma maquiagem. Se não me engano, tem uma certa limitação de stories que você consegue colocar ali. Que nem se você quisesse colocar as 24 horas do seu dia, você não iria conseguir. Então é tudo muito editado. Tem que ter um filtro. Não posso aparecer de qualquer jeito. Eu tenho que estar com uma roupa minimamente legal. Eu tenho que ter um cenário. Então já começam as preocupações. Isso. Pra quê? Porque eu preciso mostrar pra alguém. Alguém vai me ver. Eu já começo com a preocupação e se alguém fizer um comentário negativo? Eu estou preparado para receber? Talvez eu não esteja. Talvez você se expõe, você tem que estar preparado para as críticas. Você tem que estar preparado. E será que todo mundo tem esse preparo psicológico? Caramba, aí você recebe lá um comentário, poxa, sua roupa não tá legal.
E aí? A pessoa já vai, o humor dela vai cair, vai ficar para baixo, vai mexer na autoestima e vai ter toda essa questão. Vai ficar todo morocochô. Vai ficar todo morocochô. Então, atrás da tela a gente já tem esse cenário, porque eu posto alguma coisa muito pros outros, não é? Falando nisso, e o sentimento da gente querer postar as coisas para mostrar para as pessoas? Tipo, tem pessoas que sentem uma necessidade enorme de postar o que tá fazendo, o que tá comendo. Eu, às vezes, sou esse tipo de pessoa, preciso me corrigir com isso, mas como que a gente faz para perder esse sentimento? O que tem por trás desse sentimento? A gente precisa identificar as causas. Uma necessidade de aparecer. Uma necessidade de aparecer. Tá, mas o que vem alimentando dessa necessidade de aparecer? Então é aí onde a gente começa a investigação, né? Eu quero aparecer porque o meu intuito é mostrar a minha vida, mostrar as minhas coisas. Tem pessoas que querem aparecer porque quer mostrar que está muito bem. Pode nem estar muito bem, mas eu preciso que as pessoas me vejam muito bem. Então, assim, o que o outro pensa, o que o outro acha dela é muito mais importante do que o que ela mesma acha. E aí é onde entra, nem todo mundo que vai para a terapia, gente, tem um transtorno. Às vezes são alguns comportamentos que precisam ser melhorados, como esse é um exemplo. Se eu me preocupo muito, né? São aquelas pessoas, inclusive, que o que o outro fala dela atinge de uma forma que a adoece, e isso tem chegado. Eu lembro de uma paciente, inclusive, que ela chegou e aí ela falou: olha, Naís, eu posso estar bem vestida do jeito que for, eu posso estar no melhor lugar, mas se alguém fizer uma crítica comigo, por menor que seja, nossa, aquilo me joga no chão, já me deixa extremamente mal. E a gente começou a investigar, né? Tem a questão da insegurança, tem a questão das crenças, né? As crenças nucleares que todos nós vamos ter, essas crenças, e aí elas são consolidadas na infância, na adolescência, e é inclusive sobre como nós nos vemos e como o outro nos vê e repassa para nós. Aquilo ali se fortalece de uma forma que é muito decisivo, e a gente precisa fazer todo um processo de reestruturação cognitiva, que a gente chama, que é uma das técnicas, né, que é utilizada dentro da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, para que a pessoa não dê tanta importância, tanto valor ao outro, mas que ela possa verdadeiramente se sentir segura, autêntica, a ponto de não se incomodar tanto com a opinião, né, dos outros. Gente, que bom esse papo aqui, né? Eu tô curtindo muito. Muito legal. Com a Anaísa. Ela fala super bem. Tá muito bom o papo com ela. E eu tenho uma pergunta que eu até coloquei aqui pra mim não me esquecer de fazer para ela. Naísa, como me manter motivado ou otimista, melhor dizer, mesmo em momentos difíceis? Isso é difícil, né? Isso é difícil. A gente é Maslow, né, onde é um dos teóricos assim, da motivação, né, ele desenvolveu inclusive algumas teorias relacionadas a isso, porque em alguns momentos é quase que as chances de você se manter motivado são mínimas mesmo, porque nós somos seres reativos, a gente reage o tempo todo ao ambiente. Então, justamente a gente precisa se permitir em alguns momentos não se cobrar tanto, inclusive para estar motivado, ok? Mas se eu também me vejo, na grande maioria, numa desmotivação, eu preciso investigar, tá? Se isso aqui não está sendo um sintoma, não está me dizendo alguma coisa, ou se é só mesmo algo reativo, momentâneo ali. Mas é muito importante, quando a gente se conhece muito, quando a gente tem muita segurança de si, quando a gente sabe inclusive para onde você vai, aonde você quer chegar, conhece seus pontos positivos, seus pontos não tão fortes que precisam ser melhorados, eu acredito, né, que todas essas características nos dão ferramentas. E a motivação parte de nós, inclusive. E a gente estava comentando sobre o ambiente. Se rodear de pessoas que podem estar fazendo isso quando você sozinha não conseguir, né? Que trazer essa questão da motivação para você. Algumas estratégias também podem ajudar. A leitura,
uma boa leitura, né, voltada para aquilo que você quer. Não é ler de qualquer forma, né? Eu costumo falar, não é ler de qualquer jeito, gente. Mas assim, a leitura pode também estar ajudando nessa questão da motivação, o ambiente, pessoas, uma música, talvez, os lugares em si. Tudo isso pode contribuir sim para que a gente consiga manter ali uma motivação. Mas eu comentei com uma amiga minha que a gente iria fazer essa entrevista, esse papo com você. Uhum. Aí eu comentei com ela que você era psicólogo, que era muito boa, inclusive. E ela mandou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta que eu acho que ela tem alguma desregulação emocional. E a pergunta é sobre TDAH. Quais são os sintomas mais comuns que podemos identificar do TDAH? O TDAH, certo. Primeira coisa que a gente precisa ter muito claro. Pode até existir um TDAH no adulto. A gente pode fazer esse diagnóstico? Pode. Recentemente mesmo eu fiz um diagnóstico de uma pessoa adulta com TDAH. Entretanto, os sintomas eles precisam ter aparecido até ali no máximo os 12 anos de idade. Por quê? O TDAH não se adquire. Então, assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento e pode ser que por algum motivo a pessoa não teve o diagnóstico ainda na infância, passou para a fase adulta, mas os sintomas mais comuns, inclusive a gente tem um TDAH e a gente pode até falar que ele tem alguns subtipos, né? E aí algumas pessoas falam, poxa, eu conheço fulano que tem TDAH e ele não para quieto, ele é muito hiperativo, mas o outro fulano ele tem TDAH e já é todo quietinho. Então assim, a gente pode ter os 3 subtipos, né? Tem o predominantemente desatento, tem o predominantemente hiperativo e tem o tipo combinado, que aí é os 2. Mas o que a gente tem assim dentro da sintomatologia que são mais comuns? Temos a desatenção, que normalmente o TDAH tem uma dificuldade muito grande de manter o foco ou o hiperfoco, porque às vezes ele foca demais em uma coisa, né, quando é algo que ele quer, por exemplo, um desenho. Ele foca demais ali, mas para outras coisas, por exemplo, na escola ou outras atividades ele não consegue focar. Às vezes o TDAH é muito esquecido. Eu tinha um paciente, né, ele faz acompanhamento comigo até hoje, inclusive, uma criança de 10 anos, e os pais chegavam no consultório e falavam, é impressionante, eu preciso repetir várias vezes a mesma coisa para ver se ele consegue fazer a tarefa. E mesmo assim ele ainda esquece. Então, a questão da atenção dele é mais prejudicada, dependendo de uma hiperatividade. Tem dificuldade mesmo, gente, de ficar quieto, como nós estamos aqui. Precisa ficar mexendo, ele precisa ficar se movimentando, olhando para um lado, olhando para o outro, principalmente se for criança. O meu filho tem TDAH, gente, e ele é exatamente do jeitinho que a Anailza falou. Ele faz uso de medicação controlada, né? E é muito difícil de lidar com a criança com esse síndrome, né? Porque às vezes tem muita gente que acha que é malcriação, né? E não é malcriação. É um problema que tem que ser tratado, né? Com psicólogo, com neuro. Não é fácil lidar com uma criança com esse problema. Eu, por exemplo, toda vez que eu falo disso, eu fico muito assim emocionada, porque eu, por exemplo, crio ele, né, sozinha. E tipo, na escola, graças a Deus a escola daqui tem um recurso muito bom, ajuda bastante. Mas quem tem um filho com um TDAH ou autismo sabe muito bem de como é muito difícil lidar com uma criança desse jeito, de você ver uma criança que é normal e uma criança que tem uma dificuldade muito grande de um aprendizado. Não é fácil, mas a gente está aí no tratamento, graças a Deus. Ele está fazendo acompanhamento com o psicólogo, com a neuro, e graças a Deus ele vai melhorar, se Deus quiser. Sim, é muito importante essa questão do acompanhamento, né, desde cedo, muito precoce, para ajudar a desenvolver as habilidades, né, que talvez sozinho eles não consigam desenvolver. Então precisa-se desse acompanhamento justamente para isso. A escola principalmente, né, alguns das pessoas que têm um diagnóstico desse transtorno, elas têm dificuldade na escola. Tratamento de transtorno de TDAH, Anailza, você acredita que o melhor recurso
a medicação, ou você acha que o melhor recurso é o acompanhamento psicológico? Depende, tá? Na psicologia a gente nunca tem algo fechado, a gente trabalha muito com depende, né? Precisa se avaliar o caso, precisa avaliar a realidade, precisa avaliar a sintomatologia. O que é que nós temos? Não dá pra gente negligenciar nenhuma forma de tratamento. O ideal é que seja algo combinado. A psicologia a gente não trabalha com a questão da medicação, então como é que eu faço? Eu encaminho, né, para o psiquiatra, eu encaminho para o neuro, para que haja ali também a avaliação deles e entre com a medicação. Não vou citar, né, o nome aqui da medicação, para também não estar induzindo as pessoas a isso, mas é muito importante porque a medicação, ela vai ajudar principalmente nessa atenção, ela vai ajudar às vezes no controle dessa agitação um pouco maior. Na psicoterapia, a gente trabalha as habilidades. A gente vai trabalhar habilidades sociais que ele precisa desenvolver. Esse acompanhamento, a gente vai oferecer ferramentas a auxiliar, a ajudar ele. Como é que ele vai poder desenvolver algumas coisas que sozinho, por si só, ele não está conseguindo, né? Às vezes, faz-se necessário, inclusive, um psicopedagogo, dependendo do grau ali de dificuldade que ele está tendo na sala de aula. Eu costumo encaminhar, inclusive, também para ser um acompanhamento multidisciplinar. Vai comprometer a vida da pessoa que tem TDAH dessa forma? Não, a intenção é melhorar e aí ela ter o maior possível, o máximo possível de qualidade de vida dentro de todas as suas relações sociais. Nailza, sabemos que pensar negativo é meio que quase que impossível, né? A gente não consegue controlar isso. Mas como que a gente pode fazer para tentar controlar os pensamentos negativos? Mas não responde agora porque vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso Pod Serra com a doutora psicóloga Nailza. Nailza, eu tinha te perguntado no bloco anterior como que a gente faz para controlar os nossos pensamentos mais negativos. Essa questão dos pensamentos é muito interessante. Dentro da abordagem que eu trabalho, que é a TCC, né, já comentei, a gente foca muito na questão dos pensamentos. Por quê? No pensamento, a partir dele é gerada a emoção. E da emoção vem o comportamento. Então a gente precisa, quando a gente fala trabalhar a reestruturação cognitiva, é justamente com os pensamentos. A gente vai diretamente fazer uma modificação nesses pensamentos para que haja também uma consequência na emoção e no comportamento, certo? Então, se os meus pensamentos eles estão muito negativos, quer dizer que, consequentemente, eu vou estar gerando emoções negativas. E o meu comportamento vai ser negativo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente onde ele pensava muito, né? Quando ele lembrava da vida dele, ele pensava muito que ele era um fracasso. E aí entra também a questão das crenças que eu citei, as crenças nucleares. Eu sou um fracasso. Ok, o pensamento foi esse. Automaticamente, qual era a emoção que vinha? A tristeza. Qual é que era o comportamento dele? Sentir para baixo, se isolar, não queria sair, não queria desenvolver atividades, não queria fazer alguma outra coisa e parava, inclusive, de fazer o que ele estivesse fazendo, porque eu sou um fracasso, eu tô triste, não vai adiantar isso que eu tô fazendo, e aí? Então, os pensamentos, né, quando a gente tem aí pensamentos muito negativos, consequentemente as nossas ações, né, as nossas emoções também vão ser negativas, e a gente precisa trabalhar neles. Aí a gente também tem uma outra técnica, né? Tô trazendo várias técnicas aqui para vocês. Questionamento socrático. Veio um pensamento negativo, eu não aceito. Como se eu fosse alguém ali naquela situação passiva, onde o pensamento vem sobre mim e eu aceito. Mas eu me levanto contra aquele pensamento, né? Eu me torno uma pessoa ativa, dono mesmo de mim, de quem eu sou, e questiono. Ok, me veio o pensamento que eu sou um fracasso. Como é que eu faço isso, Nailza? O questionamento socrático. Que evidência eu tenho que esse pensamento é 100% verdadeiro? Ou que esse pensamento é 100% falso? Ou será que existe ali um meio termo?
tá? Baseado em quê? Então eu posso, eu acho que eu sou um fracasso porque algumas coisas na minha vida não deram certo. Ok, o que é um fracasso, né? Seria quando você não consegue absolutamente nada. Não, teve uma outra coisa que eu consegui, que deu certo. Então podemos dizer que você não é um fracasso total. Então assim, a gente tem ali o meio termo. Vão ter vezes que a gente vai perceber que é 100% errôneo. E pode ter vezes, né, que a gente vai encontrar ali um meio termo. E a partir que a gente faz isso, né, às vezes a princípio não é tão fácil, mas na psicoterapia a gente costuma trabalhar muito com o questionamento socrático e a própria pessoa começa a fazer essas perguntas, né, como forma de analisar esse pensamento e a tendência é que eles vão diminuindo. Então, a frequência desses pensamentos negativos, conforme você começa a aplicar o questionamento socrático, eles tendem a diminuir. Pensar demais é algo negativo? Depende. Nós somos seres pensantes. A gente pensa o tempo todo. Pensar demais é vago, é abstrato. Pensar demais em quê? Na namorada? Pensar demais no trabalho? Pensar demais nos problemas? Pensar demais por si só não quer dizer nada, né? E é isso que eu falei. Pensar demais de forma negativa, então aí pode ser disfuncional. E o pensamento acelerado? Pensamento acelerado. Então, o pensamento acelerado já é algo pra gente prestar mais atenção. Normalmente, aqueles pensamentos, né, você deita e tá vindo muitos pensamentos, você não consegue controlar, ou estão vindo muitas informações. Isso é comum, inclusive, em pessoas que falam muito rápido. Normalmente, elas têm os pensamentos acelerados. Pode, inclusive, estar indicando uma ansiedade mais patológica, onde a sua mente começa a exercer aquela função ali de forma ainda mais rápida, o que não é o considerado, né? Que seja ali aceitável, a gente está com esses pensamentos o tempo todo, está vindo um pensamento e vem outro, muitas vezes dificulta, antes de você terminar uma coisa, você já faz outra. São pessoas que quando está conversando, ela interrompe muito a outra pessoa, ou não termina o raciocínio e já coloca uma outra coisa ali no meio. O pensamento acelerado, ele precisa ser trabalhado. Não é ideal que você esteja com esses pensamentos acelerados. Nailza, Neilza, né? Nailza. É normal a pessoa pensar muito, assim, tem várias imaginações, imaginar coisas, tipo, pra dormir? Na psicologia, o normal, né? O que é o normal? A normalidade é aquilo que não está tão dentro da curva do aceitável, do que a gente conhece, talvez seria isso, né? E aí essa imaginação vem de quê? Seriam preocupações que eu tenho? São preocupações com quais situações? Será que essas preocupações também não estão me indicando que a minha ansiedade está um pouco mais elevada? Então, assim, se é algo que está te prejudicando, o ponto-chave de tudo, prejudica ou não? Está prejudicando o seu sono? Está prejudicando alguma área da sua vida? Está te prejudicando de alguma forma? Ok. Preciso avaliar e cuidar daquilo ali. Nailza, tem como resolver? Tem. A gente trabalha com todas essas questões, inclusive. Mas você acredita que o tratamento psicológico, as pessoas olham isso com maus olhos? Tipo, elas têm preconceito, assim, o tratamento psicológico é porque para quem é doido, para quem é louco. Você acredita que as pessoas têm esse tipo de pensamento? Muito, demais mesmo. Tem-se um estigma muito grande a respeito da psicologia, da saúde mental, das pessoas. Muitas têm, inclusive, receio, medo, vergonha de admitir, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho um transtorno depressivo, eu tenho um transtorno bipolar, eu tenho uma esquizofrenia, alguma coisa do tipo, por medo do julgamento. Porque o que a gente foi ensinado, né? Que psicologia é para doido. Então, exatamente. E o que é o doido? Tá, mas qual é o conceito do louco? Digamos assim, o que é o normal? Quem é o normal? Quem foi a pessoa que foi referência para ser considerada o normal? A gente já caminhou muito mesmo, mas a gente ainda precisa caminhar mais. As pessoas entenderem que a psicoterapia, a psicologia, o psicólogo não é somente para quem tem um transtorno mental. Ele é importante? Muito. Entretanto, não somente para eles. Quantos comportamentos disfuncionais? E quando eu falo isso, né, eu gosto muito de olhar a realidade. Quantas pessoas são estúpidas,
grosseiras, e a gente convive com essas pessoas, é o meu jeito. Você vai ter que aguentar, vai ter que suportar, é o meu jeito. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não. Se a gente está prejudicando o outro de alguma forma, ou se o outro está se sentindo prejudicado, por que não eu trabalhar aquilo ali, eu entender de onde veio? Nada surge do nada. Em que momento eu aprendi? O que foi que alimentou ali de forma positiva para que eu sustentasse esse comportamento que eu tenho? E nós somos seres em transformação. E se a gente pode trabalhar nossas habilidades para oferecer o melhor de nós, inclusive para quem nos rodeia, né, dentro da nossa casa, evitar conflitos, por exemplo, melhorar os nossos relacionamentos, tanto pessoais, interpessoais e sociais, por que não? Eu vou deixar uma ferramenta tão poderosa, que é a psicoterapia, devido a um estigma voltado apenas para quem tem um problema mental. Então, antigamente se falava muito assim, né? Era um problema mental. E hoje a gente traz até a questão as pessoas se acostumarem, né? Assim, que quem tem um transtorno mental não é considerado diferente, anormal. Porque dentro de um acompanhamento certinho ali, ele pode, inclusive, ter uma vida e um comportamento dependendo ainda melhor do que aquele que se diz não ter nada. Um exemplo. Hoje o meu dia foi ótimo, maravilhoso, e do nada eu tenho surto. Por que esse surto, assim, tipo, meu dia foi tão bom e do nada surtei. Aí eu surtei. Primeiro a gente precisa entender o que seria o surto, né? Porque a gente tem o surto psicótico dentro da psicologia, onde a pessoa ela sai daquela realidade onde ela está, ela pode vir a fazer coisas, inclusive, que depois ela se arrependa, ou ela se esqueça, ou ela não tem noção do que fez aquilo. E tem o que as pessoas chamam no senso como um surto, que é uma euforia muito grande ali, como se faltasse oxigênio no cérebro, você não consegue raciocinar direito, ou bate uma bad muito grande, uma tristeza muito profunda, e você, caramba, meu dia foi tão bom, mas não estou entendendo por que eu estou me sentindo assim, eu estou agoniada. A gente precisa entender que ali é o ápice, é o auge. De quê? Muitas vezes a gente vai só colocando a sujeirinha por debaixo do tapete. A gente vai, não, é só uma coisinha que eu tenho aqui, é só um sintomazinho, é só isso, é só aquilo, e a gente começa a deixar passar. Só que aquela sujeirinha, ela vai se tornar algo grande. E em algum momento seu corpo vai falar de alguma forma. A sua mente vai te dar sinal de que, epa, precisa cuidar de algumas situações aqui. Tem coisas aqui que você precisa trabalhar, que você precisa melhorar. E aí, chega em determinado momento que é igual um copo. Você vai pingando, transborda. Então, acontece muito isso, tá? Meu dia foi ótimo, mas não é do dia necessariamente. É de outras situações que você não trabalhou, é de outras questões que você, segura o choro, não posso chorar, eu não me permito ficar triste, não me permito sentir essa dor, vou fingir que não está acontecendo nada. E o ideal não é isso, a gente não pode. Eu estou passando, por exemplo, uma situação difícil, não, eu vou distrair porque eu tenho que esparecer e eu não posso me permitir ficar triste. Pelo contrário, se a situação é difícil, quais são as emoções que cabem naquele momento? A tristeza, a decepção, o humor mais deprimido. Então, assim, a gente precisa saber passar por cada situação da forma que ela requer. E sempre se auto-observando. Não fingir que nada está acontecendo. Porque quando acontece isso, como eu já falei, né? Não é o dia. São outras questões que vêm aí. Já teve algum paciente, assim, que já chegou e você, tipo, olhou assim e falou... Você achou assim, tá mentindo. Falta de sinceridade. Muitos. Talvez por medo também, as pessoas se sentem desconfortáveis de falar certas situações. As pessoas também mentem pra elas. Sim, é isso que eu queria saber. Vontade, né? Isso, a resposta que eu queria ouvir dela, porque às vezes eu acho que a pessoa fica com tanto medo, Daniel, de se abrir até pra psicóloga. Psicóloga. Exatamente. Existe muito, gente, muito assim. Às vezes ela conta uma história e você... Cara, não é
sério, vai continuar, Não sério. encaixa, né, na matemática. Não encaixa, sério, ele tá pagando pra isso, pra vir me contar mentira. Mas assim, qual é a necessidade dessa mentira? Até isso a gente analisa. Por que ele tem essa necessidade de se agarrar a uma mentira ao invés de trazer ali a realidade? Lógico que eu não falo, né? Que a gente não chega e fala, olha, você tá mentindo. Não. Às vezes pode nem ser tão importante assim se é mentira ou verdade. Mas qual é a necessidade que ele teve? O que é que tem por detrás dessa mentira? E nem todas as pessoas, inclusive, elas suportam todas as verdades. Então a gente precisa também saber qual é o limite da outra pessoa. Um caso, eu tinha uma moça e ela chegou muito desesperada sobre o marido dela. E aí ela desconfiava que esse marido estava a atraindo. Porém, ela não queria acreditar, mas começou a ficar com muitos pensamentos obsessivos naquele momento, pensando muito, mas o que é que eu vou fazer se ele estiver me traindo? Porque ele é o amor da minha vida, é um casamento de anos, eu tenho toda uma família, o que é que eu vou fazer com essa traição? Ok, tudo bem, né? Houve uma possibilidade dela descobrir se esse marido de fato a atraía ou não, né? Uma pessoa chegou e falou assim, fulana, você quer de fato saber? Eu tenho provas. E aí ela falou assim, não, eu não quero. Eu não quero saber. Por quê? Ela naquele momento não dava conta de lidar com aquela realidade. E aí chegou um determinado momento que eu falei, mas por quê? A partir do momento que você tem ciência de alguma coisa, você tem que tomar decisões. E eu falei, o que você quer? Vamos supor que seu marido te traia. Você está disposta a separação? Você está disposta a acabar com esse casamento de anos? É isso que você quer? Não, não quero de forma alguma. Eu falei, tá, mas e se ele estiver te traindo? Se você não está disposta, qual é a opção? Aceitar. Não é isso? E ela, no fundo, realmente, eu não quero enxergar porque eu não quero ter que tomar a decisão da separação. Então, assim, era uma verdade que para ela era difícil. E a gente não julga. A gente não vai julgar, a gente vai trabalhar com aquela pessoa para que talvez ela venha sair daquele pensamento, né? Ou talvez pode ser que não, que ela se acostume com aquilo. Tanto é que futuramente, mais à frente, né? Ele quis se separar dela para ficar com essa outra. Ela chegou para ele e falou assim, olha, eu não tenho um problema. Você pode ter suas aventuras fora de casa, você pode ficar com ela, mas contanto que você não se separe de mim. Você volte para casa. Você esteja aqui. Então, a gente percebe que ela não tinha estrutura para lidar com essas situações, com essa verdade. No fundo, para ela, não fazia diferença. Então, ela chegou com uma demanda no desenrolar da história, né? Foram meses dessa forma. No final, ela nunca quis, de fato. Ela sabia a verdade. Mas ela não ela aceitou ficar do jeito. Sim. Isso é provas claras de uma dependência emocional, né? Cara, eu amo esse tema. Por que eu amo esse tema? Na literatura, dependência emocional não existe. É senso comum. Assim como a gente fala crise de ansiedade, não existe. Existe a ansiedade patológica. Eu tive uma crise de ansiedade. Não foi uma crise de ansiedade que você teve, onde você tem a taquicardia, a hiperventilação, que é aquela sensação do coração, parece que vai sair pela boca, eu sei né? Como é isso. Você sabe bem como isso é isso. me atrapalha tanto, até te falei sobre isso. Sim, a sudorese. Isso é um ataque de pânico. Então, quando você chega ao ápice, eu tive uma crise de ansiedade. A gente usa no senso comum, mas é um ataque de pânico. Tá vendo aí, produção? Eu tenho um ataque de pânico. Você sabe do que eu tô falando, né? Porque a ansiedade, são esses sintomas que ele não chega ao ápice, né? Então, quando chega ao ápice, a gente tem o quê? Um ataque de pânico, que é o conjunto de sintomas ansiosos. Então, o que é um ataque de pânico? É um conjunto de sintomas ansiosos que chega ao ápice. E a pessoa tem, inclusive, a sensação de que vai morrer. Muitas pessoas, não, eu vou morrer, eu não vou conseguir sair dessa situação. É parecido, inclusive, com o infarto, né? Algumas pessoas relatam isso. Eu ia te perguntar justamente isso, Nailson, porque eu tenho uma pergunta aqui de um amigo meu, que ele tem ansiedade, ele sente o coração dele acelerar bastante, e ele fica com medo de sofrer um infarto. Eu tô achando que não tem amigo nenhum, não.
Daniela, tá achando que é você. Sério, foi um amigo meu que me perguntou isso mesmo. Pergunta pra Anaísa lá sobre isso. A ansiedade pode causar a morte? É uma pergunta muito E válida. lembrando, gente, eu não tenho ansiedade, não sou ansioso. Isso aqui que a Raquel tá falando é uma brincadeira. É, gente, super. Isso. Ele não tem um diagnóstico, gente, não se preocupem. Pode ser confundido, né? Neisa, qual seria a diferença? Um ataque de pânico, ele chega ao ápice e a duração é muito curtinha e a tendência é diminuir. O coração não. Ele vai só piorando, né? E não vai diminuir, não tende a diminuir. Então, tem essa diferença. O que é que a gente tem? O que é que a gente sabe sobre o transtorno de ansiedade, né? Sobre a ansiedade. Tem a ansiedade normal, né? Que é a emoção que todos nós temos, e tem uma patológica, que é uma reação do nosso corpo. Luta, fuga ou paralisa, né? Preciso estar em estado de alerta. A gente estava até falando sobre isso. Tem um cachorro ali muito bravo, latindo pra mim, automaticamente o meu corpo já manda todos os sinais. E eu preciso ficar em alerta, por quê? Perigo. O que você vai fazer? Vai lutar com o cachorro? Você vai fugir do cachorro ou você vai paralisar? Então, ele emite pra gente esses sinais. Quando a gente está com uma ansiedade mais patológica, esses sinais eles começam a ser emitidos como alarmes falsos. Porque aparentemente a gente está aqui, não tem nenhuma situação de perigo, não tem nada aqui que ofereça um risco iminente pra gente, e do nada você começa com todos os sintomas. Mas pode ter a situação desconfortável, né? Aquela situação que a gente nunca viveu. Sim, exatamente. Isso é super normal, é super saudável e é necessário, inclusive, né? O friozinho na barriga, aquele nervoso, pra gente ficar mais atento, mais cuidadoso. Isso também é ansiedade, mas é a ansiedade no seu nível normal, né? Na sua condição ali boa, que inclusive serve pra gente, né? Mas quando a gente começou aqui, por exemplo, pra todo mundo, friozinho na barriga. Ok, a gente começa a sentir em casa, vai ficando relaxado, vai diminuindo, tá tudo tranquilo. Mas se não começo a ficar aqui muito agitada, a minha respiração começa a ficar muito curta, eu começo a me movimentar muito, mexer muito em alguma coisa como forma de tirar o foco da minha ansiedade. Então, do início ao fim, epa, sinal de alerta. Eu preciso prestar atenção, eu preciso ver o que é que eu tenho aqui. Pode ser que o meu cérebro esteja emitindo sinais falsos, né? E aí nós temos o sistema simpático, que é o responsável por estar emitindo esses sinais, e a gente precisa ativar, inclusive, o parasimpático, que é ele que vem aí, cara, dá uma baixada aí, tá? Não tem perigo nenhum, pode ficar tranquilo, tá em casa e pode relaxar aí. Como lidar com pessoas, com gente que mente demais? Ela cria uma mentira. E tem outra pessoa que acredita na própria mentira. Ela mesma acredita na mentira dela. Como lidar? É difícil, né? Esse dia eu estava inclusive falando sobre isso, né? Sobre a questão da mentira. Todo mundo, em algum momento da vida, já mentiu. Mente por alguma coisa, né? Por alguma coisa boa ou por alguma coisa ruim? Isso. E aí a gente sempre analisa o que essa mentira representa, né? Quero me beneficiar? É uma insegurança? Início de namoro. Todo mundo mente muito. Todo mundo... eu sou muito boa na cozinha. Por quê? Talvez uma insegurança minha de falar que eu não fosse tão boa na cozinha, ele não vá se apaixonar por mim, então eu vou contar ali a mentirinha. Mas existe também outros tipos de mentira, né? Que é uma mentira um pouco mais patológica. Temos, inclusive, a mitomania. Não é um diagnóstico de forma alguma, gente. Não é um diagnóstico oficial, tá? Mas quando se tem um excesso de mentiras, a gente chama de mitomania. Muitas pessoas, inclusive, acreditam nas próprias mentiras, tá? De mentir tanto, elas acabam vivendo ali a mentira, elas acabam criando uma realidade ali distorcida, de uma certa forma, e vivendo dentro daquilo ali. Com relação às pessoas que estão ao nosso redor com esse sentimento, com essas questões da mentira, né? Ok, eu percebo que o fulano mente muito, e isso acontece muito dentro de relacionamentos. Até que ponto isso me incomoda? E se me incomoda a um certo ponto que não dá mais, é válido uma conversa. Olha, talvez fosse melhor você investigar isso aí, trabalhar essa sua questão que não tá legal, não tá me fazendo bem, ou tá prejudicando a nossa relação, por exemplo, né? Entretanto, a pessoa não parou, ou você vê que não é algo que tá te fazendo tão bem,
gente, eu sempre falo, pelo bem da sua saúde mental, afaste-se. Aos pouquinhos, de forma sutil, afaste-se. A melhor solução é essa, né? É muito importante a gente escolher o nosso círculo social, né, Nailza? Com certeza. A gente tem que se manter perto de pessoas que se adequam ao nosso estilo de vida. Nailza, eu queria que a gente falasse sobre um assunto que a gente nunca falou sobre isso aqui ainda, gente, mas é um assunto muito importante, que é a depressão. Nailza, a depressão é uma ansiedade piorada? Não. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não. A depressão, ela é um transtorno, a ansiedade é outro transtorno. Nailza, pode vir junto? Pode ter comorbidade? Sim, gente. Por exemplo, a depressão tem alguns sintomas, inclusive, que se parecem com a ansiedade. E aí, ou pode, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, e aí a gente tem como comorbidade a ansiedade, né? Então, é possível disso acontecer? Sim, mas não é a mesma coisa. São transtornos diferentes. Uma outra coisa que eu ouço muito e eu não concordo de forma alguma. Algumas pessoas falam assim: ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Não é necessariamente nessa linha, por exemplo, né? E aí temos alguns autores, por exemplo, que eles jogam isso por terra, que não condiz quando a gente diz isso. Se fosse assim, por exemplo, quantas vezes o ansioso, ele se martela tanto por algo que ele fez e não foi tão perfeito, ou que não foi tão bem, né? E aconteceu, foi no passado. A ansiedade tem causado muitos suicídios, né, Nailza? Muito suicídio mesmo. O que você pode falar pra gente, para as pessoas não chegar a esse ponto, que é algo muito extremo, né, gente? Você chegar ao ponto de tirar a própria vida. Como que você analisa essa situação? Existe algum jeito ali das pessoas serem mais apaixonadas pela vida a ponto de não tentar contra a própria vida? O adoecimento mental, né, causa muito suicídio. E aí, quando eu falo adoecimento mental, pode ser que a pessoa não tenha necessariamente um transtorno ali, mas ela tem alguns comportamentos disfuncionais, ela tem alguma áreazinha ali que está adoecida, que ela não deu tanta atenção quanto deveria. E diante de uma situação mais estressante, diante de uma situação onde vai exigir mais dela, ela acaba não encontrando outras saídas, sabe? É um desespero muito grande quando a pessoa ela opta pelo suicídio dentro dessa linha, né? Quando ela faz a questão do suicídio, quer dizer que o desespero é muito grande. Aconteceu de uma hora para outra? Não, de forma alguma. Muita coisa ali pode ter influenciado, né? Como eu falei, questão de anos. Mas existe sim algumas formas de que a gente pode vir trabalhando sobre isso. O suicídio, infelizmente, ele vem crescendo, né? Principalmente ali, você sabia que a taxa é maior entre os homens? Sério? Entre os homens. Tentantes, a taxa é maior entre as mulheres. Porém, os homens, eles sempre optam por métodos mais eficazes que as mulheres. Então, eles conseguem mais do que as mulheres. Se a gente for analisar, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. E aí a gente precisa fazer o quê? Estilo de vida, que é muito importante, né? Eu defendo muito a questão do MEV, que é uma mudança no estilo de vida. Psiquiatra, médicos, psicólogos, a gente tem esse movimento de mudar realmente o estilo de vida na questão de se cuidar como um todo. Alimentação, o ambiente, por quais tipo de pessoa você está cercada, trabalho, psicoterapia. Então, tudo isso é um conjunto que vai fazer com que você seja mais apaixonado pela vida. Descobrir novos hobbies é muito importante. Fazer coisas que você goste é muito importante. Se cercar de pessoas que você sabe que gostam de você, que você também nutre um sentimento ali bom por elas, também vai ajudar muito. Entretanto, né, a psicoterapia, ela pode ajudar também nessa questão preventiva, porque aí eu sempre falo para os meus pacientes, gente, é muito grave, me liga. Às 3 horas da manhã, não importa, me liga, tá? Então, nesses momentos, lembra que eu tenho SOS, eu tenho ela bem aqui, vai me ajudar, a gente vai poder tentar fazer alguma coisa ali naquele momento. Porque quando a pessoa chega ao suicídio, ela se vê sem portas. Vou fazer o quê? Para onde é que eu vou correr? Nailza,
você é uma psicóloga, certo? Sei. Quem cuida da mente do psicólogo? Caramba, o psicólogo ele não pode ser casa de ferreiro espeto de pau. Eu falo muito isso. Eu tenho colegas, inclusive, que desenvolveram burnout. São Sério? psicólogos. Você já precisou de ajuda psicológica? Eu faço terapia. Sério? E as pessoas falam, mas por que você faz terapia se você é psicóloga? É uma prevenção ou um tratamento? Uma prevenção ou um tratamento. Eu queria saber na prática, eu comecei desde a época que eu fazia faculdade. Tá, como é que eu vou atender o outro se eu nunca fui atendida? Preciso saber como é que é esse sentimento de estar do outro lado. Então, de ser acolhido, de ter um espaço ali para você. E um suporte também. A gente lida com muitas questões. Eu também tenho as minhas questões pessoais em termos de eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou profissional, eu sou cobrada. Ok, então eu primeiro preciso cuidar de mim para que eu consiga cuidar do outro. Como é que eu vou oferecer um suporte para o paciente? Ele chega aqui para mim falando e eu começo a falar, mas eu não acho nada, o que eu acho eu coloco no bolso, eu trabalho com ciência. E para que eu consiga justamente separar uma coisa da outra, eu preciso estar muito bem resolvida comigo mesmo. E esse muito bem resolvida comigo mesmo, onde é que eu posso adquirir? Na terapia. Eu posso levar as minhas angústias, as minhas dificuldades, e eu vou trabalhando com elas ali para que elas não venham em momento algum interferir na minha relação ali, no meu profissionalismo com o paciente. Para que eu não venha, acontece às vezes, né, me apaixonar por um paciente, por exemplo, para que eu não me coloque ali, poxa, eu fiquei com tanta pena, e aí eu começo a sair da ciência e levada pela pena, pelo desejo de fazer uma caridade ou alguma coisa do tipo, eu sair e ir para o senso comum, oferecer, eu acho isso, vou te dar esse conselho. A psicologia a gente não dá conselho de forma alguma, é ciência do início ao fim. Ou deveria ser, né? Assim, infelizmente nem todos os profissionais eles levam a sério, assim, tão criterioso, né? Tanto estudo quanto supervisão, psicoterapia. Mas o ideal é que a gente possa primeiro se cuidar. Então, primeiro eu preciso estar bem, para que depois eu possa oferecer suporte ao outro. Nailza, você tem muitas pacientes que relata sobre os homens narcisistas? Sim, é um tema que às vezes assim, as mulheres chegam, meu marido é narcisista, meu namorado é narcisista. Olha que interessante. Narcisismo é uma coisa ruim? Narcisismo é um transtorno de São várias personalidade. personalidades. É um transtorno de personalidade. Só que o que acontece, né? Não é tão comum quando as pessoas imaginam. As pessoas acham assim, fulano é narcisista. Precisa de uma avaliação bem criteriosa. Pode ser que não. Pode ser que a pessoa apenas gosta de massagear o ego dele. Então, apenas cerca de entre 3 a 4%, né, da população é narcisista de fato. E a grande maioria, no caso, é predominante entre os homens. E aí não dá pra eu ver um comportamento isolado, ele é narcisista. Por quê? Porque ele pensa somente nele, e o narcisismo, inclusive, vem da lenda do Narciso, onde ele chegou, começou a admirar ali a sua imagem, o seu reflexo na água, tanto é que ele se apaixonou por si, né? Então teve toda aquela questão. O narcisista, ele é mais voltado, né? Aquela questão excêntrica, né? Ele está no centro. É uma questão que seria muito bom, né? A gente ser apaixonado pela gente. E é difícil lidar com a pessoa narcisista, hein? Porque ele acaba, se você não tiver um controle, ele acaba te deixando doida mesmo. Gente, mas eu acho que o narcisismo eu vejo como uma coisa boa, assim. Claro que sem como se diz... Como que você consegue ver o narcisismo como uma coisa boa, Daniel? Pelo amor de Deus! Você não pode exagerar, muito exagero. Mas eu vejo com bons olhos alguém que veja algo bom em si mesmo, entendeu? Alguém que goste de si mesmo. Sim. Por exemplo, você se olhar no espelho e falar, poxa, mas como eu sou nerd, inteligente, ó, gente, ó. Eu acho que isso é um tipo de ego, viu? O ponto tá justamente aí, tá? Muito bom. A gente precisa, inclusive, ter essa autoestima um pouco mais elevada, ter essa autoconfiança. Agora, o termo narcisismo é um transtorno. E aí, quem está ao redor do narcisista sofre.
tudo é muito exagerado, não é nessa medida. Então, passou da medida, então a gente é dentro de um transtorno. E é um transtorno de personalidade. Então, assim, são coisas, inclusive, diferentes, né? É muito, 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 assim, dentro do narcisismo, voltado para si. Tanto é que ele não percebe necessidade, por exemplo, de um tratamento, de um acompanhamento. Mas as pessoas que estão ao redor ali, elas começam a ser afetadas negativamente de uma forma que muitas vezes para elas é um sofrimento estar ao redor dele. Então a diferença está justamente aí. As pessoas, é narcisista, ele tem tal comportamento, é narcisista. Não é simples assim. O narcisismo mesmo, o transtorno, é algo sério, é algo que causa prejuízos e causa principalmente sofrimento. É isso aí. Nailza, muito obrigado pelas suas explicações. Eu tinha um conceito diferente, né, sobre narcisismo. Agora eu estou ciente do que significa de verdade. Nailza, vamos falar sobre uma coisa que mais paralisa as pessoas, que é o medo. Como que eu faço para lidar com o medo? O medo, ele é bem atrelaçado, inclusive, com a ansiedade, né? Às vezes a gente costuma trabalhar, tá, minha ansiedade e tal. Mas qual é o medo por trás da minha ansiedade? O medo também é uma emoção que todos nós temos e é benéfico. Eu não gosto de ver algumas emoções, inclusive, como sendo ruins, né? A ansiedade, gente... Não, gente. Então, assim, a gente precisa aprender a normalizar as coisas. E o medo, a partir do momento em que ele não nos paralisa, tudo bem. Mas se a gente viu que, não, esse medo está paralisante, ok, lembra sinal de alerta? A gente precisa começar a trabalhar isso aqui. E é aos pouquinhos, né, que a gente vai fazer um trabalho meio de formiguinha. A gente começa a expor, muitas vezes, no trabalho, a gente começa a expor aquele paciente a algumas situações que ele vai sentir medo. Só que a gente faz primeiro toda uma preparação com ele. A gente não joga ele lá e pronto e vai, não. Vamos começar trabalhando alguns pensamentos, vamos começar a trabalhar através da imaginação para que depois ele seja exposto a situações que poderiam lhe gerar medo, ansiedade, e aos pouquinhos a gente vá encorajando, inclusive, para que essa pessoa possa se sentir segura o suficiente para dominar ali aquele medo. Tá vendo aí, gente? Se der medo, vá com medo mesmo. Depois que a gente chega naquela situação ali, a gente percebe que nem era aquilo tudo, né? Que era um problema que a gente conseguia sim resolver naquele momento. Era mais, na mente. Tudo é na nossa mente. As coisas não são tão grandes como você pensa que é. Gente, que papo gostoso com a psicóloga Nailza, nossa excelente profissional. Nossa, tô muito feliz em tê-la aqui com a gente, fazendo esse papo. Sim. Nailza, deixa pro pessoal aí de casa o seu contato, o seu Instagram, para você poder estar entrando em contato com o pessoal também, né? Pra ver. Gente, que maravilhosa ela. Ela faz um excelente trabalho no Instagram, viu, gente? A Nailza vai deixar o @, dela aí, podem seguir lá, que os conteúdos dela são muito tops, viu? Você que está precisando aí de algum tratamento emocional, a Nailza é a pessoa certa para isso. Não é à toa que, inclusive, eu escolhi, né, a psicologia online. Por quê? Porque hoje as ferramentas que a gente tem da internet nos proporciona alcançar mais e mais pessoas. Eu acho muito importante falar sobre saúde mental, as pessoas se conscientizar de quais momentos, por exemplo, ela precisa de um psicólogo. E através das redes sociais eu consigo chegar até mais pessoas. E eu tento fazer por lá um trabalho de conscientização, de dar dicas para algumas pessoas, né? Lá na bio tem um link que vai diretamente para o meu WhatsApp, é psi.nailzasantosf, e lá você pode falar diretamente comigo, né? Eu tenho pacientes de vários lugares, inclusive do Brasil todo, né, na verdade, então não fico restrita, né, faço atendimento presencial também, mas não fico restrita, tem todos os atendimentos também online. A gente também tem um grupo terapêutico, que é tão eficaz quanto a psicoterapia online. E lá na minha bio também você vai encontrar essa opção de estar se inscrevendo para uma lista de espera para o nosso próximo grupo terapêutico, né, onde a gente vai trazer muitas questões voltadas, inclusive, para a ansiedade.
São pessoas que têm sintomas ou que têm um diagnóstico ou simplesmente precisa ali dar uma controlada, aprender a gerenciar a sua ansiedade. Nós temos um grupo voltado para essas pessoas. Nailza, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E estou muito feliz porque depois de muito tempo eu me encontrar assim com você, Sim. bater esse papo gostoso. E muito obrigado mesmo, que Deus possa te abençoar, Amém. que você continue sendo essa pessoa excelente que você é. Eu desejo muito sucesso para você e que você sempre terá um amigo que vai estar sempre aqui torcendo por você. Nailza, eu quero agradecer muito a sua presença. Foi um prazer enorme conhecê-la. Gente, eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, o Daniel sim. Inclusive, né, te elogiou bastante, viu? Olha! Te elogiou bastante. E vejo que você tinha razão, viu? A Nailza é uma pessoa excelente. E podem assistir o vídeo completo aí, que esse papo tá muito legal, gente. Vocês vão gostar. Gente, é isso aí, Nailza. Muito obrigada. Eu que agradeço, Daniel. Raquel, foi um prazer, né? A gente vinha tentando fazer esse momento, espero ter trazido, esclarecido aqui algumas dúvidas, né? Trazido a importância da saúde mental para o pessoal. Muito grata mesmo, tá? Te rever, principalmente nesse momento, né? Desejo aí muito sucesso para vocês também nessa nova jornada. É isso aí, gente. Aguardo vocês no próximo programa, tá bom? Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Muito obrigado. Até segunda que vem.